Shalom, pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico, sobre as parábolas do nosso Senhor Yeshua. E vamos contar agora a quarta parábola, que é a parábola da rede. Meus irmãos, o nosso Senhor Yeshua contou essa parábola dentro de um contexto, tá? E para quem ele contou essa parábola? Qual era o público daquela época? Então a gente vai pegar o contexto para que a gente possa entender para quem ele contou a parábola, por que ele contou e qual o ensinamento eu, vocês e aquelas pessoas que estavam ali podiam aprender com aquela parábola. A gente vai pegar o contexto. Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 3. Esse é o contexto, que diz assim, versículo 1. Daquele dia, saindo Yeshua de casa, sentou-se à beira-mar. Versículo 2. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia. Então, ele subiu no barco, ficou sentado no barco. Enquanto isso, a multidão estava na areia ali, no mar, na praia, sentado, ouvindo o nosso Senhor Yeshua e as parábolas que eles estavam contando. E diante dessa parábola, se encontra a parábola da rede. E no versículo 3 ele disse, e disse-lhe muitas coisas em parábolas. E quando a gente vai agora para o próprio capítulo 13, agora do versículo 47 até o 50, aí a gente vai entender a parábola da rede. Versículo 47 ele diz, o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. A rede, ela representa a palavra de Deus. O Evangelho, a Boa Nova, as Escrituras. O mar representa o mundo. Quando ele disse que ajunta tudo, ele está dizendo isso representa quem? As pessoas. Então, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada a todas as pessoas. A todo mundo. Eu não posso omitir nenhuma verdade da palavra de Deus. Não, eu tenho que pregar. Eu tenho que levar essa mensagem de Deus ao coração delas, que é a rede. É por isso que ele conta essa parábola, jogando a rede no mar, levando o evangelho ao mundo, para que as pessoas possam entender, compreender o caminho, crer, ir para as águas e ser uma nova criatura e hábito para receber a salvação. Mas entenda que ele conta essa parábola aos discípulos, aos apóstolos, aqueles que estavam seguindo o Messias, para que eles pudessem também levar a mensagem que o Messias estava ensinando a ele, às pessoas, que eles não podiam omitir nada, que a verdade tem que ser pregada a todo mundo. Como é que eu posso mostrar isso a vocês? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Olha o que o Messias, o nosso Senhor, diz aos discípulos, aos apóstolos. Olha o que ele disse. Versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Então o evangelho tem que ser pregado. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então levar essa mensagem de Deus ao coração das pessoas é importante. Agora, cabe a cada um analisar os textos bíblicos que foi pregado. Aqueles que crêem e começarem a obedecer a Deus e ser perseverante em obediência aos mandamentos, à palavra de Deus, na vida do Filho do Homem será salvo. Mas aquele que quiser obedecer templos religiosos, pessoas que inventam doutrina, aí serão condenados. Mas não deixe de levar a mensagem ao coração das pessoas. Jogue essa rede. A rede representa a palavra. O mundo representa o mar. Quando ele diz que apanha de tudo, significa as pessoas que vão ouvir a mensagem de Deus. Mas entenda que nem todos que vão ouvir vão crer e vão obedecer. Mas eu preciso levar. Isso me lembra uma passagem bíblica do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 19. Algo bem interessante que eu e você precisamos entender. Olha o que o Eterno disse ao profeta.
para que o profeta falasse à casa de Israel, que estava o povo desobediente a Deus, sacerdotes, o povo do Eterno estava desobediente, não estava praticando os mandamentos, não estava fazendo a vontade de Deus. Ele envia o profeta, para que o profeta leve a mensagem de Deus ao coração deles. Em outras palavras, que o profeta jogue essa rede, para que eles possam entender e voltar a obedecer ao Eterno, porque a rede representa a palavra. Mas no versículo 17 de Ezequiel, capítulo 3, ele diz: Filho do homem, eu escolhi para ser o vigia do povo de Israel. O profeta, o vigia. Em algumas Bíblias vai estar atalaia, que significa vigia. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo sem demora. Então, quando você adquirir conhecimento da palavra, verdadeiro conhecimento, tá? Só existe um, de levar esse conhecimento, essa verdade ao coração das pessoas. Como o nosso Yeshua falou na parábola. A parábola representa o reino dos céus. E que parábola é? A parábola da rede. Ao jogar a rede no mar, significa que o evangelho ele deve ser anunciado a toda criatura. O mar representa o mundo. E é isso o papel do profeta, dos apóstolos, de todos aqueles que têm um compromisso com Deus. E aqui, o Eterno está dizendo ao profeta que ele já recebeu a mensagem de Deus, então ele tem que transmitir agora para o povo de Israel que estava desobediente. E no versículo 18 ele diz: Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. Então o que é que o Eterno está dizendo? Profeta Ezequiel, se você não for lá e levar essa mensagem de arrependimento, e não levar essa mensagem para que as pessoas entendam o verdadeiro caminho, cabe a ela seguir ou não, mas a sua obrigação é de levar a verdade de Deus ao coração desse povo. Se você não levar e eles foram condenados, você também será condenado. Então precisamos entender, meu irmão, o evangelho tem que ser pregado, a rede tem que ser jogada no mundo. Agora tem que ser a verdade, tem que ser anunciar a verdade da palavra de Deus. Só existe um caminho, mas as pessoas pregam outras doutrinas. Mas como é que eu vou conhecer a verdade de Deus com o que o mundo ensina? Lendo as Escrituras, entendendo o plano do Eterno. É por isso que eu tenho que ler. Eu tenho que parar de só ouvir as pessoas falarem e começar a praticar, para que ao jogar essa rede, eu possa jogar a rede de uma forma correta, para que eu possa apanhar pessoas e dessa forma eu vou ter a consciência de que eu levei o verdadeiro evangelho ao coração das pessoas. O profeta, ele tinha que fazer isso. Agora, se eles não se convertessem, aí eles seriam punidos e o profeta seria salvo, porque ele fez a sua parte. Cabe às pessoas, ao ouvir o evangelho, entender, crer, ir para as águas e andar em novidade de vida. Agora, cada um tem a sua decisão. Temos livre-arbítrio para seguir qualquer caminho. Mas entenda que nem todos os caminhos nos levam a Deus. Nem todo evangelho que nós escutamos vem da parte de Deus. E no versículo 19 ele diz: No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender dos seus pecados e desobediência, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Então, olha o que ele está dizendo. Então, é esse o nosso papel quando nós temos um compromisso com Deus. É de levar a verdade, é de levar esse evangelho da parte do Eterno, o verdadeiro. Cabe às pessoas agora cada um tomar sua decisão. Cabe às pessoas agora analisar quem está falando de Deus, os mandamentos do Eterno que tem que ser cumprido, mas muita gente diz que não tem que ser cumprido. Aí cabe a gente analisar, pesquisar, estudar as Escrituras e tomar nossa decisão. Mas entenda, aquele que prega a verdade e que joga a rede, é o mar que representa o mundo e a rede do Evangelho, ele está isento da culpa desses homens, porque ele fez a sua parte, ele pregou a verdade. Cabe às pessoas agora querer obedecer ou não obedecer. Quer obedecer o Eterno, então leia as Escrituras,
escute o que as pessoas falam sobre o Evangelho, mas entenda. Olha o que o apóstolo Paulo disse, né? Ouvir de tudo, mas reter do que é bom. Eu posso ouvir muitas pessoas falando da palavra de Deus, mas eu tenho que peneirar. Nem tudo que as pessoas falam vem de Deus. Eu só vou ser salvo, eu só vou estar apto à salvação e viver na presença de Deus se eu obedecer, se eu fizer a sua vontade. Para isso ficar mais claro, é só você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21, um texto bem conhecido. Quando ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Então só vai ser salvo quem praticar. Só vai ser salvo quem fizer a vontade de Deus, obedecer mandamento, crer no único Deus, fazer a vontade do Eterno, mudar de vida, se converter, se arrepender dos seus pecados, viver uma transformação. O texto está dizendo bem claro, só vai entrar no reino dos céus quem praticar. Então, só ter conhecimento da palavra não te diz que você está salvo. Não está te colocando no plano da salvação. Não. O que vai te colocar no plano da salvação e te dar a recompensa é quem estuda as Escrituras, entende o plano do Eterno, adquire conhecimento e pratica. Então, eu preciso praticar. Então, quando o nosso Senhor Yeshua conta essa parábola, é justamente aos discípulos, aos seus seguidores, aos apóstolos que estavam ali, para que quando o Filho do Homem for elevado aos céus, eles possam propagar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 16, ele diz, o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, mas o que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Então, quando ele disse aqui, o reino dos céus é semelhante a uma rede jogada ao mar, que apanha de tudo, é essa ideia que o nosso Yeshua quer trazer para aqueles homens. E para que eles entendessem que o Evangelho é a rede, o mar é o mundo. Apanhar de tudo é as pessoas que vão ouvir o Evangelho, mas nem todas vão crer. Precisamos entender isso, tá? No versículo 48, para ficar mais claro, ele diz, quando está cheia, puxa-na para a praia e sentado junto o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, joga fora. Isso ele já está apontando para o fim dos tempos, para a vinda do Filho do Homem. O versículo 48, quem vai responder o versículo 48 é o 49, que diz assim, assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus do justo. Então haverá uma separação. Pelo amor do Eterno. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que ouvir a mensagem de Deus ou estar no local que fala de Deus, acha que está salvo. Não. A gente já viu em outros textos. Aquele que praticar a vontade de Deus será salvo. Se você crer e for batizado, será salvo. Precisamos obedecer a Deus. Entenda que haverá uma separação. Quem é o justo? O que pratica a justiça, o que coloca em prática, o que muda de vida, o que faz a vontade de Deus. Mas quem não pratica será condenado. Então, quando ele diz que joga a rede e apanha de tudo, que junta na bacia o que é bom e joga fora o que não presta. Aí no versículo 49, aí ele vai explicar. Assim será o fim do mundo. Ele enviará os seus anjos e separarão os maus dos justos. Versículo 50. E o lançarão na fornalha ardente e ali haverá choro e ranger de dentro. Isso já está falando da condenação. Então, nem todo mundo que ouve o Evangelho vai ser salvo, porque quando ele puxa a rede e está cheia, mostra que todo mundo está dentro daquela rede. Mal, bom, ele só vai separar na vida do Filho do Homem. Então entenda que muitas pessoas hoje, que se diz ser religiosa, que se diz ser homem de Deus, que ser crente, mas que não obedece os mandamentos, está fora da salvação. E quando o Filho do Homem vier para separar essas pessoas, que haverá uma separação, entenda que cada um vai ter sua recompensa. Quem não praticou os mandamentos, a vontade de Deus, não se converteu,
não entendeu verdadeiramente o plano do Eterno e não obedeceu, será condenado. Mas aquele que obedece o Criador, que faz a vontade de Deus, que obedece os seus mandamentos, esse sim será salvo. Então há uma separação. Para isso ficar mais claro, para que a gente possa entender essa parábola, que o nosso Senhor está contando aos discípulos, para que eles possam falar do Evangelho a todo mundo, sabendo de que nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai crer, e nem todo mundo vai obedecer a Deus. A isso, para ficar bem claro, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. Olha o que ele diz, versículo 31. Olha que interessante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará o trono de sua glória. Versículo 32. E serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas do bode. Então, isso deixa bem claro. Não é porque a rede está cheia de pessoas, representa a palavra, e quando ele puxa do mar que representa o mundo, e na praia ele começa a separar o justo, o mal do justo, não é que todos que estão na rede serão salvos, não. Não é que todos que tenham conhecimento do Evangelho vão ser salvos, não. É os que praticam a vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui em Mateus 25, do 31 ao 33. Ele, quando vier no seu trono de glória, com os seus anjos, pararão, como ele diz aqui, as ovelhas do bode. Versículo 33 ele diz, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ovelhas representam pessoas que obedecem. Bodes representam pessoas que não obedecem ao Eterno, que não obedecem ao Criador. Então haverá uma separação, meu irmão. E essa separação haverá sim na vinda do Filho do Homem. Cabe nós agora analisarmos os textos, entender essas parábolas, entender o que o Eterno quer trazer com a sua mensagem, para que a gente possa verdadeiramente obedecer a Deus, obedecer o Criador, obedecer seus mandamentos, aquilo que está escrito, para que na vida do Filho do Homem eu possa ser salvo, nós possamos ser salvos, nós possamos viver na glória, porque se nós não obedecemos a Deus, nós seremos condenados. Como ele falou lá em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que fizerem a vontade do meu Pai, os que praticarem a vontade do meu Pai, que está no céu. Só os que praticam. Para isso ficar mais claro, para que a gente possa entender com mais profundidade essa parábola, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12, que ele diz: Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. O trabalho aqui significa a obediência, a perseverança que nós devemos ter em viver na presença de Deus, obedecendo os seus mandamentos, daquilo que está escrito. Mas entenda, vamos ser pagos com salário, o que significa a salvação. Se nós formos perseverantes, se nós formos obedientes na vinda do Filho do Homem, ele vai nos dar a recompensa que é a vida eterna. Como a gente já viu, haverá uma separação de quem obedece e faz a vontade de Deus e aqueles que fazem a vontade de homens, de instituições religiosas, de pessoas que colocam mandamentos que não são de Deus, de pessoas que inventam mandamentos e distorcem os mandamentos do Eterno. Essas pessoas serão condenadas. Mas aquele que obedecer e fizer a vontade de Deus, esse será recompensado com a vida eterna. E entenda, como o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você viver em desobediência, sem fazer a vontade do Eterno, você será morto. Porque o salário do pecado, da desobediência, é a morte. Mas em seguida ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Yeshua, nosso Senhor. Então essa dádiva, esse presente que é a vida eterna, é gratuita. Claro, não é a ideia de que somos salvos pela graça. Não, precisamos fazer por onde merecer. De que forma? Obedecendo, para que a gente possa ganhar a vida eterna. Mas se você permanecer no pecado, na desobediência, fazendo a vontade de homens e não de Deus, aí você será condenado à morte. Entendemos a parábola, meus irmãos? A parábola da rede? Deu para compreender? Então, leiam as Escrituras, faça a vontade do Criador. Entenda que, diante desses estudos bíblicos, é como se estivesse jogando uma rede no teu coração, que é a palavra. O mundo é o mar.
As pessoas que são juntadas na rede e é levado à beira-mar para ser separado, aí já aponta para o fim dos tempos. Nem todo mundo que ouve o evangelho, que entende o evangelho, será salvo. Mas aqueles que colocarem em prática e fazer a vontade de Deus, esse sim, receberá a salvação. Só os que colocam em prática, só os que obedecem a Deus. Amém? Fique em paz, meus irmãos. Espero que você tenha entendido essa parábola. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Leiam as Escrituras, faça a vontade de Deus, adquire conhecimento da palavra, evangelize pessoas, leve essa mensagem de Deus ao coração de outras pessoas, jogue essa rede no mundo, jogue a palavra às pessoas, mas a verdadeira, tá? A que está escrita, ao que o Eterno ordenou pelos profetas, pelo seu Filho amado Yeshua, pelos apóstolos. Leiam a Bíblia, fique em paz e que o Eterno os abençoe. Amém?